Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar todas as segundas e sextas, às 20 horas, pelo nosso canal no YouTube. Se é a sua primeira vez aqui, quero te fazer um convite. Se inscreva no canal, acompanhe todos os nossos conteúdos. Após o término desse episódio, deixe o seu comentário. Ative o sininho para você ser notificado de próximos episódios. É um prazer tê-los conosco. Nesse dia, temos aqui junto comigo, privilégio mais uma vez, parceiro, irmão, Udo Gillish. Tudo bem, Udo? Tudo bem, Marcelo? Obrigado por mais esse convite aqui. Tudo ótimo. Hoje, como sempre, né? A gente tá chovendo no molhado, porque a cada encontro é uma aula. E hoje não vai ser diferente. Com certeza, Marcelo. Hoje a gente tem um convidado bem especial, né, que vai compartilhar a sua história, a sua trajetória, toda a sua trajetória relacionada a conselho, né, como que ele decidiu colocar o pé na água. Então, vai ser um episódio bastante interessante aqui. Você sabe que eu tenho recebido muitos depoimentos, pessoas que nos procuram ou deixam o seu comentário aqui no nosso canal, dizendo, poxa, que legal que vocês estão humanizando a vida do conselheiro. Olha que interessante. A gente pensa em conselho, mundo corporativo, governança, algo muito engessado, rígido. Árido. E aqui na Board Academy não é assim, né, Udo? Mas é aquilo que eu sempre falo, né, Marcelo? O que me atraiu na Board Academy foi justamente isso. Né? Eu passei por uma outra instituição para fazer a formação de conselheiro em duas ocasiões distintas, mas não me reteve. Né? Me atraiu, mas não me reteve. Então, a Board Academy conseguiu me atrair e reter justamente por esses aspectos que a Board Academy traz, né? Dessa convivência, desse acolhimento. Eu gosto de usar essa palavra, porque é justamente o termo que me trouxe para cá. E você cunhou uma palavra, um termo aqui na Board Academy. Qual que é? Foi no primeiro Board Summit, que foi em setembro de 2022, né? Se eu não me engano. Isso é mesmo. o Bullman, que eu cunhei o termo chamado Board Family. E é justamente isso que a gente procura trazer para vocês aqui, né? Essa convivência familiar, né? Esse acolhimento, esse respeito para com a pessoa, essa atenção para com as pessoas. É isso. Fica aqui o nosso registro, então, de agradecimento a todos vocês, board members, que acompanham aqui o nosso programa, né? Que um dia, assim como o Udo, como o Marcelo, como tantos outros, conheceu a Board Academy, talvez por uma indicação de um amigo, de uma rede social, de um anúncio nosso, e faz hoje parte da Board Family. E para você que está buscando uma carreira de conselheiro, está pensando aí numa transição de carreira executiva, qual o próximo passo? Venha nos conhecer. A Board Academy também está de braços abertos para todos vocês. Mas, Udo, quero saber, quem que é o nosso convidado de hoje? Hoje, nós temos o prazer de receber aqui nosso querido Paulo Martins. Paulo, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você e estamos ansiosos aqui para conhecer esse papo, conhecer da sua trajetória, enfim, né? A gente sempre compartilha aqui. Eu digo para o Marcelo, né, e a gente sempre reforça muito isso. Cada podcast que a gente faz é um aprendizado que a gente tem. Então aí já fica o nosso agradecimento pela sua presença aqui conosco, Paulo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e a parceria aí, que eu vou descrever sobre ela um pouquinho aqui hoje, mas eu que agradeço. Obrigado, Paulo. Seja muito bem-vindo. E é interessante, né? Eu diria que, se não 100%, porque 100% talvez seja um exagero, mas uma boa parte realmente dos convidados aqui do nosso podcast são amigos, né? A gente construiu uma família realmente. Então, é isso que é interessante. Nós não somos apenas colegas, né, Paulo? Eu não sei se você compartilha desse sentimento, mas Com certeza. Você falou bem. Nós, a partir desse convívio dentro da Board Academy, a gente começa a construir uma amizade, né? Então, você vê, e é engraçado você observar isso nos eventos presenciais, porque as pessoas não se cumprimentam apenas dando um aperto de mão, né? Alguma coisa assim. O pessoal se abraça. Isso é coisa típica de quem? De amigos, de família, enfim, né? É aquela sensação, aquele ambiente realmente de acolhimento. Isso que para mim é muito... Concordo plenamente. Eu não estive em outras instituições antes de vir para cá como você, mas concordo que a Board teve a capacidade de nos buscar e nos reter
por conta do relacionamento e dessa proximidade. E é interessante você ter usado essa linguagem do abraço. É isso mesmo. Se você só dá a mão, só para fazer um teste, você percebe que a outra pessoa fala, pô, mas e o meu abraço? Porque é quase que um código. As pessoas realmente se sentem e se tratam dessa forma, e isso é muito acolhedor. É aquela história do ambiente seguro. Exato. É uma família. Você não está sozinho. Né? Isso aí. Agora tem o seguinte, Paulo. Por mais que a gente se considere aqui bons amigos e temos construído essa jornada juntos, tem coisa da sua vida, obviamente, que a gente não conhece ainda. E esse podcast, né, Os Conselheiros, ele tem, dentro do seu propósito, dar visibilidade aos nossos convidados. Para que o mercado, especialmente empresários, empresas aí, pessoas que possam ter interesse em conhecer e contratar os nossos conselheiros, possam então conhecê-lo. Então a gente vai aqui fazer algumas perguntas para você, para buscar um pouco mais dessa essência do Paulo. E a gente vai voltar só um pouquinho no tempo, tá? Coisa boba, né? Até ali na sua época de adolescência. Avança. Saber um pouco sobre a origem familiar, né? Origem dos pais, talvez, aonde você morou, decisões sobre a sua formação acadêmica. E a gente começa a traçar uma trilha aí de crescimento da sua carreira, casamento, filhos, até chegar nos dias de hoje e do porquê você está aqui como um conselheiro, tá bom? Legal. Bom, eu sou do interior de São Paulo, sou de Sorocaba, o sotaque não me deixa mentir. Quando eu volto para Sorocaba, dizem que eu estou falando que nem paulistano, e aqui continuam dizendo que eu continuo com o meu sotaque do interior. Eu acho que eu realmente fiquei no meio do caminho, meio caipira. Eu tive o prazer de morar em Sorocaba também. Adoro aquela cidade. É uma cidade legal. Muito bom. É uma cidade legal. Teve uma continuidade de gestão bastante interessante. Ela conseguiu evoluir de uma forma muito bem planejada e a execução foi boa. Dá um podcast só falar de gestão pública, porque realmente Sorocaba é um case para se estudar de sucesso. Bom, sou de lá, mas já vivo aqui em São Paulo há mais tempo do que vivi lá. Depois eu vou fazer um recorte, mas eu vim para São Paulo com mais ou menos 20 anos. Então eu estou em São Paulo mais do que em Sorocaba. Mas eu quero que você dê um passo atrás. 20 anos você já veio adulto, eu quero saber da sua juventude ali. Decisão de formação, estrutura familiar. Bom, eu desde pequeno... Bom, eu vou falar primeiro da família então. Meus pais eram professores. Meu pai professor primário, minha mãe professora universitária, depois se tornou diretora de escolas e faculdades. Ela investiu mais na formação dela. Acho que eu me espelhei nesse sentido mais nela do que nele, mas foi por uma opção de dinheiro. Eles não tinham dinheiro enquanto casal para os dois se formarem. Os dois eram professores primários e aí eles decidiram investir nela e ela só seguiu carreira estudando mais para poder chegar, avançar muito mais na carreira dela, né? Mas os dois professores, tenho muito orgulho do que eles me ensinaram. Isso influenciou de alguma forma na sua decisão profissional de formação? Não. Eu desde criança dizia que eu queria ser engenheiro. Quando eu era criança tinham 3 ou 4 tipos de engenharia, né? Civil. Tá vendo? Engenheiro. Eu não sabia. 3 ou 4. Não, mas ele não falou que fez ainda, ele falou que tinha desejo. Vamos ver. Mas a intenção, é a essência, é isso que vale. E aí, mais tarde, eu fui descobrir que não era engenharia que eu queria, era arquitetura. Irmão pobre, né? Engenheiro. Tá do lado ali. Mas dizem que o arquiteto não teve coragem suficiente para ser engenheiro e nem para ser decorador e ficou no meio do caminho. Mas eu até hoje gosto muito, me interesso por temas, pesquiso. Então você fez a sua faculdade de arquitetura? Não, cara, não. Foi só o desejo. Ele está na fase do suspense. Suspense na hora de contar uma história é importante. E eu decidi, depois que eu decidi fazer a faculdade de arquitetura. Mas eu ainda estava para entrar no colegial, no antigo colegial, que hoje é o ensino médio, né? E aí eu tenho um tio que mora há muitos anos nos Estados Unidos que
já trabalhava na área de TI. Que na época, Processamento de dados. cada hora teve um nome, eu vou contar uma outra historinha, vocês vão entender. E aí o meu raciocínio foi assim, eu vou tentar fazer um colégio técnico em TI, depois eu faço arquitetura, e quando eu tiver, sei lá, 23, 24 anos, eu tenho 2 alternativas de profissão. Foi o que eu fiz. Então eu fui para um colégio técnico de TI, isso há 40 e tantos anos atrás. Se chamava talvez processamento de dados. Tá? Não, para você ter uma ideia, essa historinha que eu ia falar, eu visitei umas 3 ou 4 escolas fazendo uma pergunta sobre se existia um curso. Não vou lembrar a palavra, se era informática ou processamento de dados, mas eu dizia uma palavra e as escolas todas diziam, não, nós não temos esse curso. Acho que na 4ª ou 5ª que eu fui, ele disse, ó, esse nós não temos, mas temos aquele. Aí eu pensei, nossa, será que desde a primeira já não tinha esse? É. E eles não souberam falar? Bom, eu entrei numa primeira turma de uma escola de TI e essa foi a minha sorte, mas também foi o meu azar em relação à arquitetura, porque eu fui primeira turma e uma das missões de quem montou o curso era pegar uma turma de estagiários, porque não tinha mão de obra. E aí, no primeiro mês de aula, aplicaram um teste de lógica e pegaram os 3 melhores testes para começar a trabalhar como programadores. E eu fui um dos 3 felizardos. E isso há 40 e tantos anos atrás, eu tinha 16 para 17 anos. 16 anos. Quando eu fiz 18, que eu ia entrar na faculdade, eu já trabalhava, já ganhava dinheiro, já tinha comprado meu carro com esse dinheiro. Eu falei, quer saber? Eu vou seguir aqui, porque arquitetura ainda vou ter que começar do zero, do -1 talvez. E nunca fui para arquitetura. Olha só. E fiquei nessa vida de TI. E a faculdade era o quê? Ciência da computação? Sistemas que eu, na época, imagina como é hoje, mas imagina 40 anos atrás, me agregou, mas não tanto, porque eu já tinha feito um curso técnico e eu já trabalhava 3, 4 anos. Então, foi mais formal do que efetivamente aprendizado, porque tinha muito pouca coisa para ensinar, né? Era programação. O curso técnico foi em Sorocaba ainda. Tudo foi em Sorocaba. A faculdade também? Tudo foi em Sorocaba. Tá. Então você se formou e aí dá os 20 anos, 21, que você veio para São Paulo. Na verdade, eu vim para São Paulo, continuando estudando lá. Eu viajava todo dia de carro. Não. Legal, numa época que a estrada de Castelo Branco não era o que é hoje. Não era o que é hoje. Não, eu conseguia chegar em São Paulo em 50, 55 minutos de porta a porta para trabalhar. Trabalhava numa empresa que era do grupo Roche Medicamentos, que ficava ali no comecinho da Marginal ali. Na Marginal ali. Uma empresa chamada Givaudan, que fazia essência para alimentos e perfumes. 1 hora no máximo eu saía de um lugar e chegava no outro, com tranquilidade, tanto de manhã quanto à tarde. E eu terminei a minha formação assim, ainda viajando todo dia. Algumas vezes eu abria o olho na estrada e não sabia se eu tinha piscado ou dormido. Até que um dia eu falei, não, agora eu vou mudar. E aí um determinado dia eu decidi mudar e tô aqui Aí veio para São Paulo, então. Há N anos aí. E aí você foi para a faculdade, saiu daquele estágio que você estava e arrumou seu primeiro emprego, que foi nesse laboratório? Não. No mesmo lugar que eu fiz estágio, eu continuei, fiquei lá. Foi efetivado. Trabalhei lá 6 anos e pouco. Até que eu decidi vir para São Paulo para trabalhar aqui. Certo. E aí foi quando eu fui para essa empresa aí, a Givaudan. Ah, entendi. Então eu fiquei enquanto colégio e faculdade ainda nessa empresa. Que era uma metalúrgica que fabricava parafusos. Chamava Metalac. Lá em Sorocaba. Num lugar que era um mato e hoje ali no faz Éden. parte isso. Hoje faz parte da cidade, mas era mato. Então, eu acho que você conheceu, você trabalhou junto, provavelmente, com um colega meu. Na época que eu trabalhei lá, eu tinha um supervisor que veio da Metalac, Abel Ferreira. Olha, contemporâneo. Olha contemporâneo. Mundo pequeno. Contemporâneo. Meu Abel Ferreira. Contemporâneo.
O meu pai, Boas histórias. o meu pai trabalhou na Schaeffler, rolamento de usina, né? Sei, também. Ali da região um pouquinho lá na frente. E ele ajudou a construir a fábrica de Sorocaba. Ele dizia que ele ia ali na Castelinho e que depois, para entrar na Independência, era estrada de terra. Sim, Tinha avenida, tudo que tem ali. Não tinha nada. Tinha nada. Não tinha nada. No começo eu esperava ônibus para ir e vir, sentado num ponto de ônibus que era um banquinho de madeira com o pé na terra. Era assim. Era Histórias raiz. histórias raízes. Não, eu ia dizer que vocês dois estão velhos, isso sim. Olha quem Olha essa parte técnica. Ele tá novinho. Novinho. Mas vamos lá, vamos caminhar. Aí você vem para São Paulo, solteiro ainda, Solteiro. e decide trocar de emprego então e entra na empresa do grupo Givaldan. Roche. Givaldan. Givaldan. Mesma atividade, tecnologia. Eu, na verdade, eu vim pra cá, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu fui arrimo de família, né? Meus pais faleceram, eu era muito novo, e eu tenho uma diferença de idade para os meus irmãos, que é 6 e 7 anos. Então, eu vim para São Paulo com 20 e poucos, eles tinham 15, 16, Não está... ainda eram menores, ainda estudavam. A minha irmã, ela é muito genial, assim, muito CDF como estudante. Ela entrou na universidade muito cedo, ela é a segunda, né? Eu tenho um irmão mais novo. E ela foi fazer odontologia em Campinas. Então, no momento que ela foi para lá, eu e meu irmão, a gente mudou para cá. A gente vendeu a casa que a gente tinha lá e mudou para cá nós dois juntos, mas eu ainda solteiro. E aí entrou nessa empresa, entrou com ainda uma posição de analista, como é que era? Assim, nessa empresa que eu trabalhei, em Sorocaba, nessa fábrica de parafuso, a história foi interessante, né? Eu comecei como estagiário, depois de 3 meses fui efetivado. Eu e mais um amigo que estudava comigo na escola lá, nessa época no colegial. Nós entramos para a gente fazer a manutenção de sistemas, porque a empresa ia trocar de software. Ela ia desligar os sistemas que tinham sido desenvolvidos internamente para comprar um pacote de mercado que é talvez o tataravô dos ERPs, que é um software da IBM chamado Copix. Então, eu entrei para manter o sistema legado junto com esse meu amigo, só nós dois faríamos isso. E 3 pessoas que trabalhavam no antigo CPD, Olha só, Centro de Processamento de Dados, para quem não. com o piso levantado assim, tal. Parecia um aquário, todo mundo passava e ficava olhando. Sala gelada. Sala gelada. E tinham 3 pessoas que iam estudar esse sistema novo e implantá-lo, traduzi-lo, porque ele só tinha em inglês e alemão, enfim, as telas e tal. E aí esse trabalho começou. Uns 7 meses depois, dessas 3 pessoas, 2 foram embora. Um deles veio para São Paulo, foi trabalhar nessa Givaldan. E aí eu tive um crescimento de carreira absurdo, porque eu entrei para fazer um negocinho simplesinho, que era manter o que estava ali funcionando quietinho, e a empresa colocou eu e esse meu amigo junto com o terceiro que sobrou para a gente fazer a implantação. Aí foi meu primeiro pé na água do mundo de software de gestão RB. E desenvolvemos um trabalho aí que mais meia dúzia de cerveja dá para contar. Eu cresci bastante nesse mundo RB e consegui ser visto na IBM, porque eram poucas empresas que usavam, que tinham computador e que tinham computador e implementavam sistemas de RP naquela época, e ainda era uma novidade para a própria IBM. Então, eu navegava muito dentro da IBM, tinha 18 anos, era um moleque, e navegava na IBM como uma das pessoas que estudava, que conhecia, que implantava. Foi uma vitrine absurda. Com certeza. Um desses 2 que saiu veio para São Paulo para trabalhar nessa Givaldan. Na verdade, foi trabalhar em outro lugar e depois na Givaldan. E ele era o meu chefe lá na época, em Sorocaba. Foi ele que me chamou para vir para Givaldan. Então, ele me trouxe para cá. Quando eu saí de Sorocaba, né, 6 anos depois que eu entrei, eu já era, na época, em carteira, né? Eu era supervisor de desenvolvimento, então já tinha crescido lá. Eu já tinha
Na verdade, 1 ano e meio, 2 anos depois que eu entrei, eu já tinha assumido um cargo de liderança, que eu era coordenador dos programadores. A equipe cresceu, etc. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu vim como chefe de desenvolvimento. Aqui, lá eu era supervisor de programadores, né, da programação, os analistas de sistemas não eram do meu time, e em São Paulo eu vim para ser o chefe, vamos dizer assim, tanto dos programadores quanto dos analistas de sistemas, que era a equipe de desenvolvimento, né, fora outras funções aí, e vim também para implantar um RP que viria de mercado, que era um RP que a Roche já usava, e aí a Givaudan, como subsidiária, teve que passar a usar. Quer dizer que né, naquela época o poder do networking já estava funcionando, né? Você trabalha com alguns colegas de trabalho, o mundo dá voltas e a gente se reencontra em outros lugares, né? Vocês acabaram de ter um colega em comum aí. E as oportunidades aparecem, né? As oportunidades aparecem, é isso aí. Isso aí. Aqui na Board Academy a gente vê isso acontecer muitas vezes. Sejam alunos que chegam aqui e encontram ex-colegas que já trabalharam junto em algum momento, né? Ou mesmo empresários que vêm para cá para fazer a formação e saem daqui contratando alunos colegas para fazer parte do conselho das suas empresas. Então, nosso ecossistema tem funcionado muito bem. Mas voltando aqui para a sua história, que é ela que importa para a gente. Quantos anos de... eu tô errando? Givaudan. Pergunta para mim que eu falo, tá? Quantos anos ele trabalhou na Givaudan? Givaudan. Não, você pergunta o nome da empresa. Ah, não, entendi que era... Então, para ele, os anos continua sendo para ele. Os anos para ele. Quantos anos você passou ali? Trabalhei pouco, trabalhei quase 2 anos, não deu 2 anos, que foi o tempo da implementação desse software. Foi mais ou menos 1 ano e meio a implementação. Logo depois que implementou, eu saí. Também usando o seu gancho, também por conta do network, porque a IBM estava trazendo para o Brasil um outro sistema de gestão que funcionaria em computadores de outro porte. Ela só tinha software no Brasil para computador de grande porte, estava trazendo para de médio porte. Então ela trouxe para um dinossauro também chamado AS400, que não existia no Brasil, que era mega caro, mas era computador para menores empresas. E ela estava trazendo esse software para o Brasil, precisava de uma empresa para localizar o software, para fazer a parte brasileira do software, custos, recebimento de materiais, faturamento de acordo com a legislação brasileira, impostos, etc. É o tal dos humanos, né? É o tal do tropicalizar. É o tal do tropicalizar. Então ela precisava de uma empresa para tropicalizar, encontrou essa empresa para tropicalizar e a empresa disse, olha, eu preciso de gente para implementar essa solução, treinar clientes, etc., vender, porque essa era uma empresa que também estava sendo montada, era uma startup, vamos dizer assim, na época, de 2 parentes. E a empresa perguntou para a IBM para indicar pessoas que tivessem essa experiência para ajudá-los. E a IBM me indicou para essa empresa. Olha só. E aí eu fui trabalhar nessa empresa, aí eu assumi o meu primeiro posto aí de consultor de implantação. Aí eu saí da área de desenvolvimento e fui para a área de implementação de software nessa empresa de consultoria, uma empresa nacional que não existe mais, chamava DISI, que significa desenvolvimento e implementação de sistemas, né? Quantos anos você tinha nessa época? 22, por aí. Solteiro ainda. Solteiro ainda. Solteiro ainda. Garotão, menino. Garotão. Trabalhando muito e aí... Bom partido, solteiro, tinha carro, trabalhava na área de informática, o cara, me sentia o rei. Quantos anos? Coisa de dinossauro. O cara sou eu. Nessa empresa eu fiquei 3 anos e meio. Essa empresa, nela eu troquei de funções também e fui morar fora por essa empresa. Porque eles entenderam que para trazer esse software para o Brasil, precisava estudar ele lá fora. Então, essa empresa me mandou para o exterior, depois de eu trabalhar um tempo aqui, alguns meses aqui, sei lá, uns 6, 8 meses.
eles decidiram mandar 3 pessoas para morar em Chicago por 6 meses para depois trazer o software para cá e serem os multiplicadores de conhecimento. Nessa hora eu fui para lá com a missão de voltar e montar, que para mim foi novidade, uma área de arquitetura e pré-vendas para vender o sistema, que é aquela ideia de diagnosticar a empresa, montar um escopo de solução para convencer o cliente que aquela solução era a melhor que ele tinha para implementar e aí vender. Então, existia o papel do vendedor e o papel na época que chamava de pré-vendas, que fazia a demonstração do sistema e a arquitetura da solução para ela ser vendida e implementada. Nessa época... E aí eu morei lá em Chicago por 6 meses, mas esse tempo todo nessa empresa foi 3 anos e meio, mais ou menos. E quando você decide ir para lá, o seu irmão mais novo que morava com você... Ainda fazia faculdade. Ele fez administração de empresas aqui. E ele ficou sozinho? Ele ficou sozinho. Aí ele já era maior de idade, ficou sozinho. Num apartamento que era nosso ali. Ele não seguiu, então, a sua trajetória em TI? Ele acabou seguindo de uma forma diferente. Hoje eu trabalhei numa empresa depois, onde eu era gerente de vendas lá, e um dos sócios era meu amigo e estava montando uma unidade diferente lá que precisava de consultores SAP, que eles não tinham consultores SAP naquele momento. E aí eu pedi para ele contratar, para avaliar e contratar o meu irmão como estagiário de consultoria para implantar o SAP. E meu irmão entrou e está há 25 anos implantando SAP. Que legal. Que legal. E me diga uma coisa, até esse momento da sua carreira, então, nessa empresa, oportunidade internacional, mesmo dentro da área do que hoje a gente chama de tecnologia, você passou aí por 3, 4 setores ou atividades distintas, né? Sim. Quais os principais desafios da migração de uma para outra que você pode trazer como insight? Boa pergunta. Bom, eu passei por alguns enquanto empregador e passei por vários enquanto prestador de serviço, né? Porque na hora de vender o sistema, você tem que entender um pouco do setor que está querendo comprar para ver quais são as dores, para diagnosticar e poder receitar o melhor remédio. Então, seja implantando ou fazendo arquitetura, eu passei por vários setores, né? Passei por varejo, passei muito por manufatura, logística, distribuição. Agora, as mudanças minhas, né, os desafios, é algo que hoje a gente fala muito, que é a história do long life learning, Do lifelong learning, que eu sempre estava aprendendo algo que eu não sabia absolutamente nada. Eu trazia uma experiência passada que tinha um valor para quem comprava aquilo ou empregava o Paulo, sem querer falar na terceira pessoa, né, mas já falando. Mas eu avaliava a mudança pensando no que eu aprenderia. Então, eu tenho várias passagens na minha carreira onde eu fiz trocas indo para posições onde eu não conhecia o tema. Então, eu fui para a empresa que era muito boa em empresas gigantes como SAP, mas fui para participar de uma montagem de uma área nova para empresas pequenas e médias. Eu fui para uma empresa trabalhar vendendo para setor público, que eu nunca tinha vendido, que é um outro bicho. Eu saí do mundo de RP e fui para o mundo de CRM, quando no Brasil ninguém sabia o que era isso, nem a sigla, muito menos o que significava. Então, assim, eu tenho várias experiências né? onde eu faço um salto e o maior desafio é o que eu tenho para aprender, será que eu vou conseguir aprender? E uma vez aprendendo, será que eu vou agregar algum valor com isso que eu acabei de aprender? Então, acho que esse é um dos principais pontos de insight ou de desafio aí que eu vivi. Legal. E isso, com certeza lá atrás, você com 20 e poucos anos ainda, nem imaginava que um dia nós estaríamos aqui sentados conversando em um grupo
de formação de conselhos, né, de conselheiros, e aonde é tão importante quanto naquela época, 30 anos atrás, a formação, a disposição para continuar aprendendo, né? Que é uma coisa que a gente precisa enquanto conselheiro também, né, Udo? É a questão do seu mindset, né? E por vezes a gente cai numa armadilha quando você já tem um certo tempo de experiência, você já adquiriu uma experiência, você fica muito alerta para você não cair numa zona de conforto. Pensar que você sabe tudo, né? Que você já domina, que você está tranquilo. Essa empresa, esse salário, eu sei tudo, está confortável. Então vamos em frente. É muito fácil isso acontecer, né? E isso é uma armadilha muito grande. Então você que está pensando, né, está vivenciando isso, já fica uma provocação, uma reflexão aqui, né? Avalie constantemente a sua carreira, o seu posicionamento, o seu conhecimento, o seu network principalmente, né? O Paulo aqui e o Marcelo, né, estão trazendo isso de uma maneira muito forte. O network, ele faz a diferença. Ele pode te trazer uma grande oportunidade. Então, desenvolva isso, né, enquanto você está nesse mundo executivo. Porque agora, justamente nesse momento de transição, né, Marcelo e Paulo, eu não chamo muito de transição. Tudo bem, você está mudando de uma carreira corporativa para uma de conselheiro, mas para mim é quase que a evolução natural que você, né, que a gente acaba vivenciando. Porque afinal de contas, né, dependendo da empresa, você tem que parar muito cedo. E eu acho que essa questão do conselho é justamente a continuidade dessa evolução que você vem do mundo corporativo. Você muda o ambiente, mas a evolução para mim é a mesma. Você continua aprendendo, você continua desenvolvendo, você continua se relacionando com as pessoas, né? E ao longo desse caminho também você apura, né? Você dá você sedimenta o quê? O seu propósito. E ao longo do tempo você vai descobrindo qual que é o seu verdadeiro propósito e onde você quer chegar. É isso Bem aí. legal. É isso aí. 3 anos e meio. E aí decide sair. Por quê? Nova proposta, área de tecnologia. Desde aquela época já era um frenesi de empresas pegando funcionários de outras empresas. Como é que foi? Poderia dizer que quase é isso aí. Essa empresa para a qual eu fui e morei fora, etc., ela se parcerou com algumas outras empresas para alguns outros assuntos. E um desses assuntos, uma dessas empresas, não existia no Brasil. E aí nós começamos a vender alguns produtos deles aqui no Brasil, sempre sistema de gestão. Que dentro dessa empresa meio que concorriam entre si, mas enfim, tinha lá uma certa divisão de setor, de tamanho de empresa, etc. E essa operação dessa empresa que não existia no Brasil, diferentemente da IBM, olhou para o Brasil e falou, tá tendo um sucesso bom em quantidade e em valor, eu acho que vale a pena a gente montar uma operação. E aí essa empresa decidiu vir para o Brasil montar uma operação. Essa empresa, ao decidir isso, ela foi em quem já tinha conhecimento local, ao invés de trazer gente de fora ou treinar, que ela também fez, ela pegou mão de obra pronta. E aí foi natural, ela foi me buscar dentro dessa empresa, dizendo, olha, você sai do meu parceiro e vem trabalhar para mim. E aí eles fizeram um acordo lá para me liberar, vamos dizer assim, e eu fui para a empresa. Então eu deixei de trabalhar na revenda e fui trabalhar no fornecedor do sistema, uma empresa que chamava na época SSA, depois foi adquirida por um grupo maior, foi formado um grupo maior que se tornou uma empresa que até hoje existe, chamada Infor. É uma das empresas que tem mais quantidade de RPs no mundo, todos especialistas. Tem RP só para cassino, enfim. Essa empresa veio para o Brasil e aí eu fui para essa empresa, saindo dessa DSI, que era uma revenda, fui para o fabricante e trabalhei lá por mais 6 anos. Lá eu fui para implementar a área de pré-vendas deles. Fiquei 1 ano nessa função de pré-vendas
e migrei para a área de vendas pela primeira vez. Virei vendedor. E foi uma história interessante, que eu olhava só o lado glamuroso da venda. Então eu via o vendedor almoçando com o cliente, indo jantar com o cliente, Participando de feiras. participando de eventos. No final do ano ele cumpria a meta e ganhava uma viagem para o exterior. Falei, eu quero isso para mim. Aqui Então eu aqui estudando o cliente, fazendo arquitetura, Eu faço quase tudo, menos a venda. né, naquela ignorância aí, vamos dizer assim. Eu faço tudo. Eu também quero isso para mim. E eu comecei a cavar o meu espaço na área comercial. Até que um dia eu estava numa reunião com o meu chefe na época. Uma reunião que estava profunda, que estava tensa ou densa. E aí o presidente da empresa, sabendo o que eu queria, ele entrou na sala, assim, se abriu a porta, só pôs a cabeça para dentro e falou assim, Paulo, você quer ser vendedor, né? Eu quero muito. E eu preciso que você me responda agora, porque eu tô com o meu chefe na linha, se você topa, porque tal pessoa tá saindo e eu preciso de alguém que cumpra a meta até o final do ano. Aí tem que decidir agora. Eita, queima roupa assim? É. Aí eu olhei pro meu chefe, olhei para ele, vambora, né? Era o que eu queria, mas eu achei que ia ser um processo, né? Não foi um processo, foi assim, naquele dia eu deixei de ser uma coisa e passei a ser outra e virei vendedor. Foi legal no primeiro dia, né? Eu cheguei em casa, consegui o que eu tanto queria. Mas eu passei uns 3 meses quase que em depressão, porque eu só olhei o lado glamuroso e aí nos primeiros dias eu comecei a ver a pressão por meta e a ideia de trabalhar o tempo todo, porque era o tempo todo pensando em como prospectar alguém, como conseguir agendar uma reunião, como convencer que essas atividades eu não percebia estando de fora. E por mais que você tenha um background, uma bagagem de profissional, é uma nova atividade que tem que reaprender todo um processo, criar um relacionamento que talvez você não tivesse, né? Desenvolver uma abordagem. É isso aí. Então, E algumas habilidades que você tem que trazer, né? Agora, olha que Você tem que se comunicar muito bem, você tem que se apresentar muito bem, você tem que entender, escutar o que ele tem para dizer. Quer dizer, já estava... Mudava até a roupa. Né? Exercitando até quase, né, algumas das habilidades de conselheiro, né? Que você precisa entender aquilo que ele quer. É isso né? aí. E comunicar na linguagem dele o que você quer vender. Eu quase desisti nesses primeiros 3 meses. Sério, Paulo? Quase desisti porque eu sofri. De fato, eu sofri. Eu falei, e aquele glamour todo? Cadê, né? Eu tô trabalhando de domingo. Na época eu namorava e tal. Tô aqui com a minha namorada pensando no como é que eu vou convencer o cara a assinar o contrato. Mas aí eu fui aprendendo, né? Naturalmente a coisa foi fluindo. Obviamente foram saindo as primeiras vendas, porque vendedor que não vende já viu, né? E aí as coisas foram acontecendo e isso já passou aí uns 30 anos. Quanto tempo você ficou nessa empresa? Nessa empresa eu fiquei 6 anos. 6 anos e meio. 6 anos. Mais ou menos. Desses 6 anos, quanto na área comercial? O tempo todo na área comercial, mas em funções diferentes. Então aí eu atuei tanto como vendedor, ou seja, eu atendi o cliente diretamente, quanto como gestor de canal. Ou seja, eu era responsável por alguns parceiros de negócio que eram quem estavam na ponta fazendo a distribuição e venda dos produtos. E eu apoiava eles num segundo nível. Eles é que estavam regionalmente atendendo aos clientes na sua geografia. E eu era uma pessoa que coordenava os trabalhos desses canais, dessas revendas. Foram as 2 funções principais. Se eu Eu exerci nessa reunião. Se eu estou acompanhando bem o raciocínio, você já está aí perto dos 30 anos de idade quando chegar nessa fase? Um pouco... Sim. Não, tava. 30, 31, é isso aí. E tudo em São Paulo. Tudo São Paulo. Depois que você teve aquela experiência fora e voltou, você já não voltou a morar com o seu irmão? Já foi cada um sendo independente um do outro? Não, eu ainda morei um pouco com meu irmão. E depois eu morei com uma namorada um período e depois é que eu fui casar. Mas eu morei ainda com meu irmão, sei lá, mais 2 anos mais ou menos.
Legal. mais ou menos, depois de ter voltado. Durante esses 6 anos, você se profissionalizou também na área comercial, né? Então, passou a ser um cara com formação tecnológica, com uma vivência em vários aspectos diferentes dentro da tecnologia, e agora com esse braço, com essa visão comercial também que você não tinha até então, né? Você sabe que essa é uma de certa forma, uma frustração que eu tenho na minha carreira de não ter passado pela área comercial. Porque eu acho que seria muito bom na formação de qualquer profissional, especialmente no começo da carreira, ter uma passagem pela área comercial. Com certeza. Abre a mente para uma série de coisas e te prepara para um futuro, quem sabe, que possa chegar, seja do empreendedorismo ou de se tornar um CEO de uma empresa, né? Eu acho que deveria ser uma matéria das faculdades. Aí se a gente Uma for entrar, disciplina. se a gente for entrar enveredar para esse lado, a gente vai falar do empreendedorismo, vai falar de política. Principalmente para quem é profissional liberal. Com certeza. Profissional liberal, né? Isso a gente encontra muito, que é justamente, ele tecnicamente tem a sua excelência no desempenho da sua função. Porém, além de ser excelente tecnicamente, ele tem que ser empresário também, né? E isso na grande maioria das formações, a gente não encontra esse tipo de formação. O médico, o dentista, o advogado, o arquiteto, eles aprendem tecnicamente, mas depois não sabem montar o próprio consultório e tocar a vida. Gerir, né, o seu próprio negócio, ver se está indo bem, sem fazer uma formação. O meu sucesso, né? Eu achei até que você ia falar isso, na área comercial, veio muito de eu ter feito esse caminho de técnico para comercial. Porque Você foi comercial que conseguia falar com o cliente. Eu conseguia aprofundar. Ele conhecia tecnicamente. Eu deixei de estudar os sistemas ao ponto de conhecer bit byte, que é o que o consultor de implantação ou pré-venda precisa saber, mas eu tinha a bagagem de ter conhecido os setores da economia, ter conhecido dentro das empresas os departamentos, planejamento de produção, controle de produção, distribuição, logística, armazenagem, etc. E isso, quando eu dialogava na hora de vender, eu usava a linguagem daquele usuário, daquele departamento, daquele setor, entendeu? Aquela visão holística, né? Então, de negócio, né? Como a gente falou aqui. Que eu tive que aprender e me causou uma certa ansiedade no começo, que depois foi fluindo, foi por eu não dominar as técnicas de vendas, técnicas de negociação, que foi o que eu fui estudar, né? Estagiário eterno, né? Estudante eterno. Mas o suporte que eu precisaria ter para apoiar essa função de vendas, eu já trazia de experiência própria da carreira técnica que eu fiz, tanto desenvolvendo software quanto implementando software. Então, isso acho que foi o grande alicerce da minha carreira comercial. Foi menos difícil seguir a carreira comercial porque eu trazia um embasamento técnico. E aí, a partir dessa virada, você segue na área comercial ou volta para a parte técnica? Sempre área comercial, nunca mais. Área comercial do setor de tecnologia. Do setor de tecnologia. Foi aí sempre. Se eu fosse fazer uma divisão dos fornecedores nos quais eu trabalhei, quase todos, a grande maioria, na área de software de gestão. Então, RPs, essencialmente, e um pouco de CRM. Mas eu tive algumas outras passagens. Por exemplo, eu trabalhei em empresas de software para telecom, controle de conta telefônica, controle de autorizações de uso de aplicativos em celulares, por exemplo, que é um pouco mais nichado, mas foi sempre na área comercial. E aí eu já comecei a ser gestor de áreas comerciais, nas mais diferentes formas, então, desenvolvimento de negócio, ou distribuição e canais, ou vendas diretas, ou parcerias, alianças. Mas aí eu já estava como gestor de times que executavam essas funções, mas sempre no setor de tecnologia. Desenvolvimento de software, passando ao largo do hardware, né? Mas sempre tecnologia, sempre software. Para a gente dar uma acelerada um pouco, porque o tempo voa aqui, depois desses 6 anos, até chegar ao dia de hoje em termos de carreira executiva, dá para a gente um overview das suas passagens
Tá. Como é que foram e como é que você foi crescendo ainda nessa área tecnológica? Rapidamente, eu saí dessa empresa, de novo, né, networking. Uma das pessoas que me conheceu lá atrás, que estava na IBM, se tornou o presidente da SAP no Brasil. E ele me chamou. Então eu saí dessa empresa e fui para a SAP. E foi quando eu entrei nesse time de vendas para pequenas e médias empresas, que era um departamento novo que a SAP ia montar, porque ela era bem sucedida já em grandes contas. E fui ali ser o gerente de vendas da filial São Paulo, do time de São Paulo, dessa célula de pequenas e médias. Depois trabalhei um pouco em setor público também da SAP ali, vendas para setor público. Ali eu conheci um pouco do que o Tasso Gereissati fez no governo de Fortaleza, trazendo a experiência dele do setor privado, de shoppings, etc. E vi uma gestão pública ali bastante interessante, bem legal. Depois podemos também tomar outras cervejas para contar. Fiquei na SAP por 3 anos. E aí, um parceiro SAP, que na verdade era uma investida da SAP na Alemanha, que era uma empresa de software para arquivamento de documentos, GED, archiving, etc., chamada Ixos. Ela quis montar uma operação no Brasil e me tirou da SAP e eu fui montar isso aí. Essa foi a minha primeira experiência com startup de fato e de home office, porque eu trabalhava no meu quarto, isso em 2001. Nossa. 22 anos atrás. Sem dúvida não era A minha principal missão foi montar uma rede de distribuição, porque a empresa não ia montar uma estrutura para fazer a venda direta e a implementação das soluções. Então, a minha missão era buscar empresas para se conectar a essa empresa e se tornarem as revendas e implementadores, consultores dessa solução. Ali eu tinha vários chapéus, né? Então, eu trabalhava em casa, eu era o faxineiro, eu era o comprador, eu era o gerente de marketing para fazer eventos, eu era o cara de parcerias, eu era o cara de vendas, eu era o CEO, eu era um pouco de tudo. One-man show. E trabalhei acho que uns 8, 9 meses, de fato, sozinho. Depois a gente chegou até 4 pessoas na operação, mas basicamente que eram gerentes de canais para apoiar os canais que estavam na rua. A gente desenvolveu 4 canais espalhados pelo Brasil. Trabalhei nessa empresa por 3 anos e meio, aí saí e fui para um mercado que eu não conhecia, que era o mercado do varejo. Antes do varejo. Eu voltei pro mercado então estava em gestão de documentos, voltei pro mercado de RP e fui trabalhar numa empresa que depois foi comprada pela TOTVS. Eu trabalhei na DataSul, é uma empresa de Santa Catarina. Quanta coincidência. Trabalhei na DataSul como gerente de canais por 3 anos e meio e ali eu cuidava de São Paulo. Aí a TOTVS comprou a DataSul e eu tive a opção de continuar fazendo o que eu estava fazendo ou algo diferente. Fui buscar o mercado internacional. Então a TOTVS tinha uma operação internacional e precisava alavancar essa operação internacional. Então eu fui fazer desenvolvimento de canais e gestão de venda direta, porque a TOTVS também tinha filiais fora do Brasil, em algumas regiões. Então, eu cuidava do norte da América do Sul, do México e de Portugal. E tinha um par meu que cuidava do sul da América do Sul, que era Argentina e Chile, basicamente. Eu passava uma semana aqui, 3 semanas fora. Só no avião, aí já estava casado, já tinha uma filha. Eu sou casado em abril faz 26 anos. Na verdade, eu brinco com a minha esposa que eu vivo em pecado, porque a gente nunca casou, a gente juntou as escovas de dentes e está aqui até hoje, assim. Diz que os melhores são assim. Mega feliz, ela me
me completa, mas estamos aí desde 98, juntos. Nessa época da TOTVS, eu estive fazendo esse mercado internacional na TOTVS de 2009 a 2012, mais 3 anos e pouco, viajando muito, acumulando muita milha, enfim. Foi uma experiência muito boa de mercado internacional, culturas diferentes, pessoas diferentes, forma de gerenciar pessoas diferentes. Como é que você gerencia o português, o mexicano, o colombiano, enfim. Aprendi muito a desenvolver canais nesses novos mercados, desenvolver canais Peru, Colômbia, México, Portugal, etc. Fiquei lá 3 anos e pouco. Aí saí dali, fui trabalhar numa empresa de telefonia, software para telefonia, como gerente comercial, como diretor comercial, foi o meu primeiro cargo de diretor comercial. Ali a experiência não foi tão legal porque era uma startup que teve um aporte, minha visão hoje, passado um tempo. E ela começou a trabalhar com o dinheiro do caixa como se fosse o dinheiro da recorrência. E começou a queimar a caixa, montando estrutura que não estava na hora ainda de montar. Então ela me contratou e contratou um par meu para a área de entrega. Então eu era o comercial e tinha um par meu na área de entrega, mas a empresa não tinha tamanho ainda para ter 2 diretores naquela fase. Então, um ano depois, tanto eu quanto ela percebemos e a gente desfez o negócio. Eu fui trabalhar no varejo, na Lynx, que hoje foi adquirida pela Stone, que é aquela empresa de meios de pagamento, por alguns bilhões. Trabalhei lá por 3 anos e meio também. Ali eu era o diretor comercial da filial São Paulo deles, numa época que eles só eram organizados regionalmente. Depois eles se organizaram matricialmente por subsetores do varejo, postos de gasolina, moda, shopping, alimentação, etc. Mas na época que eu estava lá era por geografia, eu era o diretor responsável por São Paulo. Aprendi muito do varejo, grande escola, é um bicho diferente também. Uma pergunta, até para gerar um insight aqui e você respirar. A gente sabe, né, Udo, que o crescimento profissional, as etapas, né, desde o estagiário que ser efetivado, o efetivado como auxiliar, assistente, que vira um analista, o analista que vira um supervisor, e aqui na sua história a gente já está no nível da diretoria. Uhum. Eu quero só dar abrir um parênteses para te perguntar, qual dessas migrações de nível hierárquico para você foi o maior desafio? Foi a efetivação do estágio? Foi do estágio para virar um analista? Foi um analista e ter a primeira supervisão de pessoas? Ou na fase agora de diretoria? Eu acho que foi quando eu passei a ser diretor. Eu tinha comigo aqui no meu coraçãozinho, né? E se eu olhar para minha carreira, mais algumas cervejas, eu sempre estava fazendo um pouco além do cargo que eu tinha. Seja em senioridade, ou seja, fazendo sempre um pouco mais, por querer fazer, ou em termos de função. E eu cheguei num ponto da carreira, enquanto gerente, que eu tinha aquele sentimento de que, putz, já podia ser diretor e não era ainda. E aí essa primeira mudança, ela foi mais forte, porque também foi por indicação, a pessoa que disse para TOTVS, pega o Paulo e manda para o mercado internacional, porque ele vai dar conta, ele tem a experiência que precisa para fazer a operação, além dele falar inglês e espanhol fluente. E essa mesma pessoa trocou de local e me levou para outro local para ser diretor. Então não foi que eu participei de um processo de entrevistas para me tornar diretor. Foi alguém que olhou para mim e compartilhou do meu sentimento. Ele está pronto. E aí ele me trouxe, ele foi o primeiro cara, eu plantei. E foi não a passagem em si, mas a espera por foi a mais difícil, talvez? Não sei se essa é a palavra certa. Demandante. Pois conhecia a diretoria. Né? Porque alguém que conhecia melhor. A diretoria é o topo de uma montanha, né? Da carreira executiva. E aí a gente começa a experimentar uma outra coisa que é muito interessante. Quando você passa de uma função gerencial para uma
função de direção, você começa a experimentar também a solidão do poder. Uhum. Isso aí. Por quê? Porque você é o diretor. Para aquela área, você é a autoridade máxima, por assim dizer. Não tem um par naquela área. Né? Você não... Na posição de gerente ainda, você recebe instruções. Você está ali na área tática. Uhum. Né? Então, você recebe a demanda e tem Ainda tem um filtro, tem uma costa quente ali de alguém, um diretor te protegendo ou te arrebentando. você está seguindo uma orientação que foi definida pela direção da empresa. Agora, enquanto você galga para a posição de direção, então, aí você começa a experimentar um pouco da parte estratégica. Isso aí. Né? E aí, de vez em quando, você olha para o lado, você fala, não tem ninguém comigo aqui, e agora? Né? Ou um diretor geral, alguma coisa, né? Uhum. Mas, enfim, você começa a experimentar essa mudança também de atitude que você tem que ter. Eu tive a sorte de ter essa pessoa que me conhecia, então eu tive a vantagem de que no começo eu não precisava me provar e pude ter tranquilidade para aprender mais duas coisas. A primeira era exatamente o que você está falando, é o lado mais da estratégia enquanto diretor, e o segundo é estudar o mercado no qual eu estava inserido, que era varejo também, que era um pouco diferente. Demorou um pouco para eu aprender, mas eu tive a tranquilidade de conseguir aprender as duas coisas, e a empresa investia muito em treinamento de liderança. Isso é bom. Então, eu tive uma boa escola, vamos dizer assim, tanto do ponto de vista acadêmico, apesar de ser in-house, quanto operacional, porque a gente praticava uma série de práticas de liderança, de planejamento estratégico, etc., que validavam aqueles ensinamentos, aqueles treinamentos que a gente recebia. Então, foi uma fase que a empresa foi exposta a muitas coisas e, por consequência, me expôs. Por exemplo, foi o primeiro lugar que eu vi do início ao fim um IPO. Eu já tinha participado do IPO da DataSul, que antes dela ser comprada, ela fez um IPO, mas eu peguei do meio para o final e eu estava numa função longe. Nesse caso, eu participei um pouco mais, que também dá uma cancha, que também dá aquela visão de, pô, será que é bom mesmo, mas é bom para fora, mas será que é bom para dentro? Quais são os prós e os contras? Quais são os impactos que a gente vai... Os impactos. Então, foi uma experiência bastante interessante também. Desse ponto, Aprendendo sempre. Desse ponto, para a gente caminhar mais um pouco aqui com o nosso tempo, já um cargo de diretor, comercial, tecnologia, experimentação em varejo, até o dia de hoje, sempre diretoria, trocando... Dá o nome aí de algumas empresas até a gente chegar próximo dos dias de hoje, da situação que você está hoje. Tá, rapidamente então, eu passei por 2 ou 3 empresas. Nelas, eu também tive uma situação de aprendizado que foi... Eu entrei numa empresa que vendia software para escritórios contábeis. Eu não conhecia o mercado contábil, né? De escritórios contábeis, de contadores. E essa empresa, ela tinha um desafio que era fazer o marketing funcionar indo para o mundo digital. E ela tinha tido um diretor de marketing e um diretor de vendas que, por razões não importam, não deram certo. E quando eles me contrataram, eu acho que eles... Talvez vários motivos, mas talvez um seja dinheiro. Eles disseram assim... Você vai tocar os dois. Você topa? Falei, olha... Esse tema marketing eu conheço de ser cliente enquanto comercial, mas eu topo. Então eu tive a oportunidade de aprender marketing indo para o mundo digital, que também era uma novidade, mas num setor que eu conhecia, numa interação comercial que eu já conhecia, então tinha um certo conforto, mas aprender uma matéria diferente. Então aprendi, fui diretor de vendas e de marketing nessa empresa por 3 anos e pouquinho, quase 4 anos nesse caso. Depois eu saí dessa empresa e fui para uma empresa que tinha este software, ele era muito para mercado contábil, escritórios contábeis, e ali tinham basicamente 3 soluções, que é o que o escritório contábil presta de serviço. É a contabilidade propriamente dita, é a área fiscal e é a área
de RH, folha de pagamento. Aí eu fui para uma empresa, isso para empresas pequenas, que são escritórios contábeis, normalmente empresas pequenas, médias talvez. E aí eu fui para uma empresa que tinha só solução fiscal para grandes empresas, uma grande parceira SAP, uma empresa internacional também, com capital aberto na bolsa, etc. Ah, você trabalhou lá. Trabalhei na Avalara. Conheço. Trabalhei lá por 3 anos e pouco também como diretor de vendas e marketing, onde também fizemos algumas transformações digitais ali para essa área de marketing digital, que é mega importante. Tenho aí alguns números para mais algumas cervejas a gente discutir também. E aí, no final do ano passado, ainda na Avalara, eu decidi começar a pensar em alguma coisa diferente. Aí entra com você. Aí entra você. Então dá uma pausa aí. Vocês estão nos assistindo aqui, estão vendo essa história brilhante de carreira do Paulo Martins, né? E talvez você esteja aí se vendo na posição dele. Também começou lá como estagiário, Se identificando no no momento. se identificando, traçou uma carreira, talvez chegou, não chegou a um cargo de diretoria, enfim, e está num momento se questionando qual o próximo passo da minha carreira. Será que eu vou virar consultor, professor de faculdade, vou montar uma casa do pão de queijo, enfim, tem várias opções de acordo com o seu planejamento ao longo da carreira. Ou você que talvez já deixou o mundo executivo e também está se perguntando o que eu faço agora com toda essa bagagem que me trouxe até aqui. O Paulo vai contar para a gente justamente esse momento de reflexão dele e o que o faz chegar então à Board Academy. Bom, eu estava numa fase de me questionar futuro, né? Como é que vai ser daqui para frente? E a ideia é essa, né? Eu vou ser consultor, vou ser professor universitário, vou vender coco na praia, o que eu vou fazer? E aí, por coincidências do destino, né? Coincidências não existem, né? Mas Papai do Céu, quem sabe? A gente não falou de espiritualidade, mas eu sou um cara espiritualizado. Acho que Papai do Céu falou, aquele ali. Via rede social, eu vi a Board. Nem lembro exatamente o que foi que eu vi, mas tinha alguma coisa sobre uma palestra do Farias. E eu falei, pô, será que é isso? Carreira de O que será que é isso? O que será que é isso? Vamos aprender, a ideia do aprender sempre. Vou ver se faz sentido, se não faz sentido. E aí entrei aqui, e se eu fosse resumir, entrei, estou mega satisfeito, acabei de fazer 1 ano aqui dentro, muitos amigos, muitos relacionamentos, já sentei em cadeira de conselho, É isso que eu e agradeço a Board por isso, e fiz tudo quanto era a formação que vocês tinham disponíveis aqui para fazer. E na tua carreira corporativa, Paulo, você teve contato com, uma vez que você estava em posição de direção, você costumava ter acesso ao board? Você participava de Não, reuniões? eu alguma coisa? participei uma vez de reunião, Tá. por 15 ou 20 minutos, Uhum. Convidado para expor um tema. convidado para expor um tema, basicamente isso. Eu cheguei na reunião, o assunto anterior não tinha acabado, então eu assisti 5 minutos de reunião do conselho, e aí já subi no palco e dei uma palestra e acabou. Então, assim, Aham. foi uma experiência de conselho? Não, não foi. Não tinha vivido nenhuma. Tá. O que é interessante você trazer também esse ponto, obrigado pela pergunta, porque muita gente pode estar aqui nos assistindo e também pensando isso. Mas eu nunca tive nenhuma vivência, nada, como conselheiro. Nós temos aqui na Board Academy algumas formações, como o Paulo disse, eu já fiz quase tudo da Board. Eu acho que não, viu, Paulo? Porque a gente tem sempre novidade aqui para os nossos Board Members. Mas se você deseja conhecer um pouco mais desse mundo, desse ecossistema de conselhos, nós temos uma das nossas programações aqui, que é o Board Starter. É como o nosso querido Faria Souza diz, é o pé na água do mundo do conselho. Exatamente. Uma formação de curta duração que você pode conhecer um pouco mais sobre o conselho. Você já tem certeza que você quer ser um conselheiro certificado? Nós temos outras formações, o PFCC, o Lean Governance, o SES, que são formações voltadas para empresas familiares, empresas de médio porte, startups e tecnologia e inovação, e também o ecossistema da saúde. Então,
entre em contato conosco, procure aí no canal da Board Academy, nas redes sociais. Vai ser um prazer também te explicar um pouco mais sobre as diferenças das formações para talvez atender o momento exato que você está vivendo nesse momento. Paulo, nós estamos falando aqui já há mais de 1 hora, o tempo voa. É. Mas muita cerveja que também. Mas a sua história é uma história de carreira de sucesso, então a gente quer te parabenizar em relação a ela. Né? Obrigado pelos depoimentos que você deu aqui também. E diversificada, né, Marcelo? Muito. Você viu? Começou com engenharia, depois passou pela arquitetura. Desejo, né? Tudo bem. Mas começou de alguma maneira. Aí foi para ele ainda faz um dia, né? Aí foi para tecnologia, né? Aí foi para área comercial, marketing. Olha só, né? Não, o que, inclusive, a gente falava aqui nos bastidores com o Paulo, né? A ideia do podcast é dar visibilidade ao nosso convidado. Isso. E você que está nos assistindo, tá aí. Paulo Martins, um profissional de tecnologia, mas que não se focou apenas em tecnologia, mas permeou outras áreas da empresa, como vendas, comercial, marketing, né? E pode, por que não, ser um conselheiro muito interessante para atuar aí na sua empresa. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Paulo Martins, qual rede social no LinkedIn te encontra como Paulo Martins mesmo? É Paulo.Martins. Paulo.Martins. Aqui através da Board Academy também. Eu queria o WhatsApp, o telefone, alguma coisa do Paulo. A gente, de acordo com respeitando as leis aí do LGPD, a gente pergunta para o Paulo antes se a gente pode passar o contato dele. Vai ser um prazer também compartilhar aqui a bio e a história do Paulo. Paulo, tem 2 perguntas que não podem deixar de ser respondidas aqui no nosso podcast. A primeira é sua. Uma delas é a seguinte: o Paulo leu, está lendo, assistiu ou está assistindo algo que possa recomendar aos nossos ouvintes aqui, telespectadores? Um livro, um filme, uma série? Sim. Você me permite 2 segundos antes de responder a pergunta? Que eu acho que é importante, foi importante para mim, acho que é importante para quem, porventura, estiver aqui nos escutando, que eu estudei para estar nessa carreira e para transicionar minha carreira para conselho, e entendi, percebi e trabalhei em função disso nesses últimos meses, que você precisa ser especialista em alguma coisa. E no meu caso eu sou em vendas e marketing. Mas isso só não basta. Então, a história de aprender sempre e de ter outros conhecimentos é muito importante. Eu participei com vocês aqui de uma missão, de uma imersão de inovação junto com o Web Summit em Portugal agora, 3 semanas atrás. E a gente visitou uma universidade e uma pessoa deu uma palestra para nós e falou sobre os conhecimentos que se pede para gestores hoje. Não especificamente conselheiros, mas que se aplica para o conselheiro. Que é, a pessoa normalmente tem uma especialização, então é a visão T, porque ele tem que ser um pouco generalista, mas tem que ter a perna do T ali, que é uma especialização. Ele precisa ter Pi, que são 2 pernas, falando com o engenheiro, né? Uhum. Mas é importante buscar mais pernas. Então, o que eu fiz estando aqui na Board? Eu fui buscar conhecimento em finanças e fiz treinamento, eu fui buscar conhecimento em mentoria, porque o conselheiro não deixa de ser um mentor. Eu fui buscar conhecimento sobre inovação, inteligência artificial, etc., porque acho que são complementos que se requererá de um conselheiro além da sua especialização, que pode ser financeira, recursos humanos ou vendas e marketing, como é o meu caso. Eu acho que isso é importante. Você trouxe um ponto excelente, obrigado realmente por ter trazido isso. Inclusive, muitas pessoas que nos procuram, né, têm essa dúvida. Eu sou um profissional de finanças, eu posso ser conselheiro? Pode. Só que você não pode atuar só na hora da reunião que for falar de finanças, porque vai ter uma hora que vai falar de meio ambiente, que vai falar de marketing, que vai falar do programa de produção. Nós temos que ser, nesse sentido, generalistas, ou melhor, nexialistas, que é aquele que liga as pontas. Liga os pontos. E como a gente fala aqui na Board Academy, não adianta entender de um negócio, né? Você tem que entender de negócio, e não especificamente do negócio. Exatamente. Então, é aquela visão... Mas não foge da pergunta não, Paulo. Qual que é um livro, revista, filme, série? Eu leio, mas eu sou muito mais um cinéfilo. Então, vou me permitir falar um pouco de cinema.
E aí, eu sou um cara muito coração e me emociono até com coisas que não deveria no cinema. É fácil escorrer uma lágrima. Mas tem muitos filmes que me tocaram do ponto de vista profissional. Muitos. Cada um com uma mensagem um pouco diferente, né? O filme do Steve Jobs, por exemplo, aquela tara dele por atender o cliente de uma forma quase que natural, quase que imperceptível, quase que... Ele usa esse termo no filme, né? Do aparato ser um complemento do corpo físico. Então é pensar no cliente o tempo inteiro. Perseverança, filme Em Busca da Felicidade com Will Smith. É um filme onde o cara apanha, mas ainda assim ele pensa no outro. Ele chega a emprestar, se não me engano, $5 para um cara milionário que depois volta para ele com um emprego lá na frente. Senhor Estagiário, com Robert De Niro, a experiência que você adquiriu na sua vida, não importa o que você está fazendo agora, vai te ajudar, vai te facilitar você desenvolver um trabalho. Então, assim, eu acho que principalmente perseverança, Em Busca da Felicidade. Se não viram, vejam, porque é um filme com lições de vidas fortes, lágrimas vão escorrer, o negócio é bruto, como diria o jogo é bruto. o jogo é bruto. Eu acho que talvez seja a principal mensagem, porque, como tudo na vida, você não vai plantar e colher tudo que você plantou. Vai ter ramos que vão morrer, vai ter ramos que o passarinho vai comer a fruta, e você tem que estar ali adubando todo dia. Faz parte do aprendizado, né, Paulo? Faz parte do aprendizado. Eu acho que talvez seja a principal mensagem. Boas recomendações, obrigado, Paulo. Você sabe que, aqui como eu falei no início, né, o nosso podcast ele é assistido por uma variedade de pessoas, né? Mais de 100 mil inscritos no nosso canal do YouTube, fora o Spotify e os board members também que acessam através da plataforma. Então eu não sei aonde essa mensagem pode chegar, não só no Brasil, como em outros países. Você falando dos filmes aqui me fez lembrar de um tio, o tio Emerson. Não sei se essa mensagem algum dia pode chegar até o senhor, mas eu lembro que meu tio foi um senhor que trabalhou por muito tempo na indústria, em determinado momento se aposentou, decidiu curtir ali a aposentadoria por algum tempo, e ele descobriu, eu ainda sou muito jovem, eu estou morrendo aqui ficando aposentado, quero voltar a trabalhar. E ele arrumou um emprego quase que de estagiário, era um office boy interno, mais ou menos a posição dele, numa grande empresa, e passado um ano ele foi eleito o funcionário do ano. Olha só. Numa posição Que lição. de um estagiário. Porque toda uma bagagem, toda uma vivência, não importa a posição que você esteja, faça dela o melhor possível. Então, tio, Isso aí. grande abraço, lembrei do senhor agora, viu? Obrigado. Udo, qual que é a pergunta final que a gente faz pro Paulo? Essa daqui é para fechar com chave de ouro. Vai lá, presta atenção, hein? Paulo, o que o Paulo de hoje, com toda essa experiência, com toda essa vivência, esse aprendizado que você teve, né? A sabedoria que você acaba por desenvolver, sabedoria justamente, né? O desenvolvimento do teu conhecimento, né? O que você falaria para o Paulo, né? Que estava naquele começo, né? Teve uma fase que eu imagino que tenha sido bastante demandante para o Paulo, jovem, né? Quando perdeu os pais, né? Se encontrava lá com 2 irmãos, né? O que você gostaria de poder falar para você mesmo naquele momento? Putz, falaria muita coisa. Precisa ter um pouco mais de cerveja. Tá faltando cerveja. Em breve teremos, tá? Essa é importante aqui. Há novidades. Curso de mestre cervejeiro da Board. Eu falaria muita coisa, mas algumas eu acho que são mais profundas ou mais fortes, né? São mais importantes. Uma delas é: pense no outro. Pense no outro. Também aprendi um pouco disso aqui na Board, com algumas pessoas que por aqui passaram, sobre o networking, né? Que é o relacionamento que a gente prima tanto aqui na Board e eu admiro. É a história do abraço. Uhum.
Normalmente as pessoas buscam o networking para se ajudarem, para se favorecerem no bom sentido. Porque elas precisam de algo e vão buscar no relacionamento algo para satisfazer o seu próprio interesse. E eu entendi, aprendi, tenho praticado, por coincidência, quer dizer, que não existe, durante esse período da board, que você entrar num relacionamento, fazer um networking, pensando no outro, faz uma diferença absurda. Primeiro porque a pessoa quer te ouvir mais, porque ela está sentindo em você a vontade real de ajudá-la. Uhum. E aí, por consequência, você interagindo mais, vai chegar uma hora que ela vai te ajudar também. Naturalmente, sem que você tenha que esperar aquilo. Obviamente que você está entrando num relacionamento porque você quer algo. Mas pense no outro. Não sei quantos % em você e quantos % no outro, então também isso não importa, mas entre pensando em bom dia, como é que eu posso te ajudar? Ao invés de bom dia, como é que você pode me ajudar? É o importante. Normalmente é que você faz, né? É ter essa consciência, né? Ter essa consciência. Não ser tão egocêntrico. Eu acho que esse é um dos mais fortes. E um outro é muito pessoal meu, tenha mais calma, seja menos ansioso, porque as coisas virão ao seu devido momento, e aí é uma questão espiritual que me acompanha também, mas que passou a me acompanhar de um ponto da vida para frente. Lá no começo não tinha esse lado espiritual como deveria, então acho que buscar espiritualidade também é importante, para quem acredita, obviamente, mas eu acho que é muito importante. E buscar ajuda, talvez essa seja o último e mais forte. Busque ajuda, admita que não sabe, e aí é um conselho não para o conselheiro, mas para o empresário que precisa conselheiro. Eu tenho brincado, depois de ter feito o curso de mentoria, que o conselheiro, ele não é, mas ele é visto quase como se fosse um psicólogo, no sentido de que para eu admitir a montagem de um conselho, eu preciso antes admitir que eu preciso de ajuda. É a mesma coisa da psicologia. Seja por qualquer motivo que seja. Ou porque seus pais se separaram, ou porque faleceram, ou porque você quer abandonar o álcool, ou porque você se separou da sua esposa, não importa. O primeiro passo é dizer o seguinte: eu preciso de ajuda. E precisar de ajuda não tem demérito nenhum, muito pelo contrário. Eu acho que tem muita coragem aí. Tem muita coragem. E é o primeiro passo para você conseguir melhorar. E o empresário, o CEO, o executivo, admitir que, seja porque ele não domina o tema, seja porque ele está muito dentro do problema, não consegue ver fora da caixa, admita que você precisa de ajuda e vá buscar ajuda num lugar certo, como, por exemplo, a board, que eu acho que é o local. Excelente. Muito bom. Muito bom. Muito bem, Udo. Chegamos ao final de mais um episódio aqui. Excelente conteúdo, história fantástica. Só tenho a agradecer a você, Paulo, por nos presentear com essa belíssima história sua. Então fica aqui o nosso agradecimento. A vocês que estão nos assistindo aqui, ouvindo, não sei se é ao vivo ou posteriormente aí do seu carro, da sua casa, também nosso voto de gratidão aqui. Deixe seu comentário, clica aí no like, na curtida. Se você está passando por aqui pela primeira vez, ficaremos muito felizes também com a sua inscrição e ative o sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Udo, obrigado, irmão. Eu que agradeço mais uma vez. Paulo, muito obrigado por esses ensinamentos, por essa experiência, né? E como você falou, a gente precisa ter a humildade de saber que a gente não sabe de tudo, não dominamos tudo, né? Então, e é por isso que para mim é muito gratificante participar aqui do podcast, né? Porque eu sempre saio com uma lição daqui e tenho a certeza que você trouxe algumas hoje, Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, pela parceria e por a board existir, que eu acho que está ajudando muita gente. Muito obrigado. Obrigado, show. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.